Enfrentando o impossível, a jovem que surpreendeu 300 pessoas ao domar o cavalo do fazendeiro. Era um dia árido na fazenda Esperança, onde a poeira parecia dançar ao vento e o som dos animais ecoava com uma certeza dolorosa. Todos sabiam, o Garanhão Tornado era a besta indomável, um espírito livre que desafiava qualquer um que ousasse se aproximar. Melissa, uma jovem de apenas 18 anos, olhava para o animal com olhos brilhantes e um coração pulsante de esperança. Desde pequena, ela sonhava em se conectar com os animais da fazenda, mas seu pai, seu Roberto, insistia que seu lugar era na cozinha. Ela ainda se lembrava das palavras duras dele, como grãos de areia em sua alma. Mulher não enfia o nariz nos pastos. Toda vez que ela ajudava sua avó Zene, sentia um calor no coração. Zene sempre a encorajava, repleta de histórias que falavam de mulheres fortes, capazes de mudar suas realidades. Você pode ser mais, minha filha. Nunca deixe que outros digam o que você deve ser, dizia a avó, enquanto entrelaçava os dedos de Melissa nos seus. Mas o desafio estava à porta. Uma reunião da cidade se aproximava, onde a comunidade se reuniria para assistir à tentativa de domar Tornado. 300 pessoas se aglomerariam para ver o que antes parecia ser uma piada, a garota que queria domar o cavalo do fazendeiro. A adrenalina corria nas veias de Melissa, mas a dúvida a consumia com força. O que seu pai pensaria? E os vizinhos que sempre riam dela? Em um momento de desespero, seu pai se aliou ao rival Cláudio, um fazendeiro que sempre olhou para Melissa com desprezo. Aquela traição a deixou em pedaços. No entanto, foi nesse momento que a determinação nasceu dentro dela. Ela decidiu treinar em segredo, sob o sol escaldante, enfrentando suas fraquezas e suas inseguranças. Com a voz carinhosa da avó em mente, Melissa começou a entender que a comunicação com o animal não se restringia a palavras, mas a sentimentos. Quando o dia fatídico chegou, o coração dela disparava como um tambor. Ela olhou ao redor e viu o olhar cético das pessoas, como se estivesse carregando todo o peso da desconfiança nas costas. A multidão vibrava, e Melissa sabia que ali estava não apenas seu futuro, mas também a chance de mostrar que uma mulher no campo pode ser tão forte quanto um homem. O sanfoneiro local começou a tocar, e a música parecia fluir como um rio em sua alma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado e o olhar firme em Tornado, Melissa avançou. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Todos os olhos estavam nela. Quando ela estendeu a mão, houve uma conexão mágica no ar. A energia entre ela e o Garanhão parecia palpável. O mundo ao redor desapareceu, e somente eles dois existiam. Mas a grande pergunta ainda pairava no ar. Seria ela capaz de conquistar aquele animal indomável? A resposta estava prestes a se revelar, e com ela uma nova história de coragem e transformação que mudaria a fazenda e a vida de cada pessoa ali. O momento era intenso. Melissa sentia o calor do sol em seu rosto enquanto chegava cada vez mais perto de Tornado. O Garanhão, de pelo negro lustroso, relinchava, seus olhos escuros parecendo janelas abertas para um mundo selvagem. A multidão observava em silêncio, o ar carregado de expectativa e incredulidade. Seria naquele instante que ela provaria seu valor, não só para os vizinhos, mas principalmente para si mesma. Melissa respirou fundo. O cheiro da terra seca misturava-se ao odor do cavalo e do suor.
mas não havia espaço para distrações. Mensagens de confiança da avó invadiram sua mente. Acredite em si mesma, minha filha. Os melhores amigos sempre são aqueles que ouvimos ao coração. Com passo a passo, ela se lembrou do que aprendera em seus treinos. Não era apenas sobre domar um cavalo, era sobre encontrar uma conexão. Então, em vez de gritar ou fazer movimentos bruscos, ela se aproximou com delicadeza. O toque suave da mão na crina do animal parecia acalmá-lo. E em um instante mágico, dela e Tornado ressoaram empatia e respeito. E a multidão, antes cética, agora murmurava entre si, começando a ver sua determinação, assentindo com pequenos gestos. Mas a tensão não cessou. O olhar de seu pai, seu Roberto, ainda estava ali, grave e cheio de desprezo. Ele não acreditava nas capacidades da filha e parecia impaciente, esperando que tudo aquilo desmoronasse em um fiasco. Cláudio, ao seu lado, tinha um sorriso escarnecedor, como se aguardasse a queda da jovem. A música parou de tocar e um silêncio profundo pairou sobre a fazenda, como um nevoeiro que envolve tudo ao redor. Tornado fazia pequenos passos para trás, inquieto. Melissa, no entanto, não hesitou. Ela lembrou-se do que Zene sempre dizia sobre a luta interna das pessoas. Às vezes, a batalha mais difícil é a que temos dentro de nós. E naquele momento, a luta dela não era apenas contra o garanhão, mas contra a própria dúvida, o medo que se entranhava nos recantos mais escuros de sua mente. Vamos, Tornado, nós conseguimos, ela sussurrou, sua voz clara e cheia de emoção, como um canto que ecoava entre as árvores. O olhar do animal encontrou o dela, e em um piscar de olhos começou a relaxar. O que ela não esperava era que uma brisa fresca surgisse, como se a própria natureza estivesse torcendo por ela. A multidão via, as bocas abertas em espanto, enquanto o garanhão começava a se aproximar, os passos agora mais lentos, mais confiantes. E ali, um lampejo de esperança apareceu. Entre sentimentos intensos de alegria, medo e libertação, a conexão se solidificou. Melissa percebeu que estava prestes a fazer história. O sobrenome de seu pai, o desprezo da vizinhança, tudo isso parecia perder importância, enquanto ela se tornava uma extensão do garanhão, e Tornado, uma parte dela. Mas antes que pudesse estabelecer o laço final, um grito irrompeu da multidão. Cláudio, intempestivo, avançou e chamou seu pai. Roberto, olha isso! Ela está colocando tudo a perder. O nervosismo era palpável. Uma nuvem de tensão se formou no ar. Melissa olhou para Tornado e seu coração disparou. O que esses comentários iriam causar no garanhão? E se sua confiança se desfizesse, como um castelo de cartas? O mundo parecia estar em equilíbrio precário, e em um segundo, tudo poderia se desmoronar. A pergunta agora era, conseguiria Melissa manter a conexão e domar não apenas o cavalo, mas também as vozes que a ameaçavam de fora? E enquanto ela se preparava para enfrentar a próxima onda de desafios, uma nova adversidade surgiu. A sombra do passado, aquela que ela não esperava. O instante da revelação estava prestes a começar. O coração de Melissa batia forte, como um tambor em um festival. As palavras de Cláudio ecoaram em sua mente, pesando como um fardo. Cada olhar na multidão parecia um espinho, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de esperança crescendo dentro dela. Tornado ainda hesitava, confuso com as interrupções, e a jovem sabia que qualquer movimento em falso poderia prejudicar tudo o que havia conquistado até ali. Ela respirou fundo mais uma vez. A grandeza do momento a absorvia, e seu pensamento voltou para sua avó, que sempre lhe ensinara a ser corajosa diante das adversidades. Confiança é a chave, meu bem. Não deixe que os outros determinem quem você é. Melissa segurou a crina de Tornado com firmeza, mas com carinho, disposta a provar não só aos outros, mas a si mesma que poderia ser forte.
Devagar, ela avançou um passo na direção do garanhão. Olha para mim, Tornado! A voz dela era um murmurinho suave, quase um segredo entre amigos. Enquanto ela se inclinava, a multidão se contorcia em expectativa. As palavras de Cláudio ainda ressoavam, mas Melissa se concentrou nas batidas do coração de Tornado, no cheiro da terra e do vento refrescante que passava por ela. O animal relinchou levemente, como se estivesse respondendo a ela. Com cada movimento, Tornado parecia relaxar mais. Melissa se lembrou de um truque que Zênia ensinara. Comunicar-se não só com palavras, mas com o corpo. Ela se abaixou um pouco, mantendo a postura relaxada, quase como se estivesse dançando. Vamos, meu amigo. Temos um caminho a percorrer. E assim, ela estendeu a mão delicada na direção do animal. O olhar do garanhão se suavizou, e a tensão no ar parecia se dissipar. Ele hesitou, mas logo aproximou-se, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O murmúrio na multidão se transformou em sussurros de curiosidade e admiração. Cláudio, em um canto, parecia desconcertado. Melissa sabia que não estava apenas lutando para domar um cavalo. Ela estava se libertando das amarras de seu passado e dos olhares desdenhosos. Tornado e ela estavam se tornando um só. Mas no ápice da conexão, outro grito cortou o ar. Melissa, você não tem ideia do que está fazendo. O pai dela interveio, seu tom repleto de desespero e desdém. Esse cavalo é perigoso, você vai se machucar. As palavras de seu Roberto eram como garras, tentando rasgar a confiança que ela vinha construindo. Melissa olhou de relance para o pai, sentindo a dor de seu desapontamento, mas também uma determinação renovada. Aquela era sua chance de mostrar que ela não era fraca. Sua voz, agora mais firme, ecoou. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Confie em mim. Tornado relinchou mais alto, como se estivesse testando os limites dessa nova relação. Melissa se virou, sua energia renovada. Era hora de dar o próximo passo. Com uma confiança que crescia a cada instante, ela se aproximou ainda mais, envolvendo um braço no pescoço do garanhão. Sua palpitante sensação de medo começava a se transformar em algo bonito e forte. Coragem. A multidão tinha agora um olhar de fascinação. Seria ela capaz de domar não apenas o cavalo, mas também os fantasmas de seu passado? Um silêncio profundo se instalou. Por um momento, tudo parecia perfeito, mas na quietude, algo estranho surgiu. Uma sombra, um movimento que fez Melissa se sobressaltar. Olhando para o fundo da arena, ela percebeu um conhecido. Era alguém que ela não esperava ver ali, uma figura do seu passado, que poderia complicar tudo novamente. O desafio parecia apenas começar. O coração de Melissa pulava no peito, e seu olhar estava fixo na sombra que se aproximava. A figura era alta, com um jeito que fez vários lembranças aflorarem. Era Tiago, seu antigo amor, aquele que havia partido sem aviso, levando com ele não apenas seus sentimentos, mas também a confiança nela mesma. Melissa! Ele gritou, sua voz cortando a tensão no ar. O que você está fazendo com o Tornado? Esse cavalo é perigoso! O murmúrio da multidão se intensificou, ora surpreso, ora preocupado. As palavras de Tiago eram como um eco distante de uma insegurança que ela conhecia bem. Melissa se virou lentamente, sentindo as bochechas queimarem. O olhar dele a penetrava como uma flecha envenenada. Ao mesmo tempo que as lembranças de um amor inocente e apaixonado reapareciam, a sensação de traição e abandono inundava sua mente. Afinal, como ele teve coragem de aparecer agora, nesse momento crucial? Os olhos de Tornado, que antes refletiam calma, tornaram-se inquietos, como se sentissem a mudança de energia. Tiago, eu sei o que estou fazendo, respondeu Melissa, sua voz firme, apesar do turbilhão dentro dela.
Este não é o lugar para discutir isso. Mas você não entende. Eu só quero que você fique a salvo. A preocupação em sua voz era genuína e dava um nó no estômago dela. Melissa hesitou, lembrando-se de como a presença dele a fazia sentir-se forte e, ao mesmo tempo, vulnerável. A multidão, agora dividida entre curiosidade e expectativa, observava cada palavra trocada. Era como se toda a arena estivesse presa em um limbo, esperando que Melissa decidisse que caminho tomar. Mas, no fundo, ela sabia que também não poderia deixar que Tiago a desviasse do seu objetivo. A tensão crescia enquanto o tornado relinchava suavemente, ainda à espera de sua confirmação. Você não precisa me proteger. Já passei por tanta coisa. Isso é apenas mais um desafio. A certeza em seu olhar acabou fazendo efeito. Com um movimento mais decidido, Melissa segurou com firmeza a crina de tornado, buscando força em sua própria voz. Confie em mim, por favor, eu sou capaz. Então, finalmente, ela se voltou para o garanhão uma vez mais, tentando ignorar a presença de Tiago. O olhar de tornado havia mudado, e ele parecia mais receptivo a ela. Um laço invisível se formava entre os dois, e foi como se Melissa absorvesse a confiança que sempre quis sentir. Mas Tiago ainda estava ali. Seu olhar permanecia fixo. Você não precisa fazer isso sozinha, Melissa. Vamos conversar. As palavras dele carregavam um misto de desespero e carinho, e isso quase a fez hesitar. O coração dela estava dividido entre o rumo que queria seguir e a lembrança de quem já havia amado. Enquanto a multidão murmurava, clamando por um desfecho, um grito estridente cortou o ar novamente. Mas não era como os outros. Era um apito familiar, baixo e contínuo. O treinador Zene costumava usar aquele sinal quando estava prestes a entrar em cena. Antes que Melissa pudesse entender o que estava acontecendo, a porta dos fundos da arena se abriu rapidamente e uma figura conhecida surgiu. Era Zene, com um olhar sério e determinado. O primeiro impulso dela foi se sentir aliviada, mas ao mesmo tempo a preocupação cresceu. O que ele estava fazendo ali? Por que não estava no seu lugar de sempre, esperando por ela no final da prova? Melissa, precisamos falar! Sua voz soava alta sobre o barulho da multidão. Agora, todo mundo queria saber. O que aconteceria a seguir? O futuro dela, ali, contornado e seu passado ressurgindo, não podia ser mais incerto. E pela primeira vez desde que tudo começou, sua coragem parecia vacilar. Como equilibrar suas emoções e a vontade de enfrentar esse desafio? As perguntas a rodeavam, e a resposta parecia cada vez mais distante. O próximo passo parecia nebuloso. E a atmosfera estava prestes a mudar novamente. Como sair dessa situação sem perder a própria essência? A urgência na voz de Zene reverberava nas paredes da arena, e a multidão parecia absorver aquele momento com a mesma intensidade que Melissa sentia dentro de si. Ele a olhava com preocupação, como se as palavras que estava prestes a dizer pudessem mudar tudo. Zene, o que está acontecendo? Perguntou Melissa, tentando manter a calma, embora seu coração disparasse. Ela não queria que a presença dele interferisse na conexão que começava a se formar com o tornado. O cavalo, que parecia estar em sintonia com suas emoções, relinchou de leve, como se também quisesse entender. Venha comigo, é sobre o que está prestes a acontecer, insistiu Zene, a voz grave, mas carregada de respeito. O que você está tentando fazer é mais complexo do que parece. Tornado não é apenas um desafio, é um teste de resistência, e aqui não é só você quem está arriscando, você pode se machucar. A multidão murmurava inquieta, e Melissa sentiu que a pressão aumentava. Era estranho, mas ao olhar para Tiago, que ainda estava ali, sua presença foi como um pouco de ânimo no meio daquele turbilhão emocional. Em vez de decidir entre um ou outro, talvez pudesse usar a força de ambos. O que você quer, Zene? Indagou ela, lutando para manter a voz firme.
O treinador hesitou, como se estivesse pesando suas palavras, então continuou. Ouça, eu já vi muitos competidores se machucarem porque ignoraram os sinais. Pode não parecer, mas esse cavalo, ele tem suas próprias histórias, suas dores. Você sente isso, não sente? Melissa balançou a cabeça levemente, o aperto no peito crescendo. Ela podia sentir a carga emocional que Tornado emanava, a resistência que ele tinha com as pessoas. Mas era necessário mais que isso. Eu sou persistente. Eu sei que consigo domá-lo, disse Melissa, fechando os olhos por um segundo e tentando se conectar ainda mais com o animal. Todo o ambiente parecia se aquietar, e ela suplicou ao seu coração que não cedesse à pressão. Não é apenas sobre você, Melissa, é sobre a confiança do cavalo e sua. Se uns não acreditarem no outro, o resultado pode ser fatal. Zene a alertou. Tornado precisa de alguém que não apenas o dome, mas que o compreenda. E isso só acontece quando você se arrisca a entender a dor dele. Zene completou com um olhar penosamente sério. Aquelas palavras começaram a ecoar na mente de Melissa. Era verdade. Ela conhecia a dor. Se havia algo que a unia a Tornado, era justamente isso. Mas ainda havia Tiago, e a dor que ele também representava podia interferir em sua decisão. Sem saber como, ela conseguiu silenciar as vozes em sua cabeça. Mas o olhar de Tiago era penetrante, como se esperado que ela escolhesse entre passado e presente. Ela olhou para ele, buscando uma resposta que não sabia se existia. Preciso saber de uma coisa, Tiago. Por que você voltou agora? Ele hesitou, o olhar triste, mas verdadeiro. Porque eu sempre me preocupei com você, Melissa. Porque eu nunca deixei de te amar. O instante carregou tanto peso que quase pôde sentir o sabor da ansiedade no ar. Um último grito da multidão a puxava de volta à realidade. Melissa, em um instante, decidiu que precisaria encontrar uma maneira de unir essas partes de si mesma. Está tudo bem! Eu já tomei minha decisão! Gritou, sua voz ecoando em meio ao público, e girando-se rapidamente, olhou para Tornado. Era hora de saber se ele estava pronto para se deixar conhecer, assim como ela estava disposta a desvendar sua própria história. Mas, antes que pudesse dar o primeiro passo, um commotion tomou conta da arena. O que estava prestes a acontecer era algo que ninguém esperava. A tensão estava no ar, e a energia borbulhante tornava-se cada vez mais intensa. O que Melissa não sabia era que uma grande revelação estava prestes a surgir. Algo que mudaria completamente o desenrolar da competição e suas relações. Percebendo que o próximo passo exigiria mais coragem do que nunca, ela respirou fundo e se preparou para o desconhecido. O que surgiria a partir daquele momento? A arena tinha se transformado em um olho do furacão. O murmúrio da multidão aumentou, os rostos todos voltados para ela, como se esperassem que Melissa fizesse algo extraordinário. O ar estava pesado, a expectativa pulsava como um coração acelerado. Contudo, um frio na barriga e uma onda de adrenalina a invadiam, enquanto conversas fragmentadas se espalhavam como um jogo de telefone. Você consegue, Melissa. Olha o cavalo, ele não vai deixar isso acontecer. O alvoroço a cercava, mas seu foco era Tornado. Ele estava ali, imponente, com o olhar profundo, refletindo a dor e a resistência que Zene havia mencionado. Mas havia algo mais em seus olhos. Um desejo por liberdade, um apelo silencioso que apenas ela poderia decifrar. Decidida, Melissa se aproximou lentamente, sentindo a energia em cada passo que dava. O chão, sob seus pés, parecia vibrar, uma extensão da conexão que estava tentando forjar com o cavalo. O momento estava se desdobrando e ela percebeu que não só lidava com Tornado, mas também com as suas próprias inseguranças. Com cada movimento, ela buscava aquela confiança que Zene havia enfatizado. Ao estender a mão, buscando tocar o focinho do animal, algo mágico ocorreu. Tornado hesitou por um instante, mas logo se moveu, encostando seu nariz na palma dela.
Era uma troca de energias poderosa, duas almas em busca de compreensão. O tempo pareceu parar, e Melissa sentiu uma onda de calor e coragem se espalhar por seu corpo. Ela não estava ali para domar o cavalo, mas sim para se conectar. Vamos juntos, Tornado, disse ela com a voz suave, quase como uma canção. Eu entendo sua dor. Vamos superar isso juntos. E naquele momento, quando o silêncio tomou conta da arena e a conexão se solidificou, algo inesperado aconteceu. Tornado, em um ato de coragem inesperado, se virou para a multidão como se estivesse desafiando cada um deles a acreditar no que estava prestes a acontecer. A audiência parou. O que Melissa não sabia era que sua ousadia era igualada pela resistência de Tornado, ambos prontos para enfrentar seus medos. Porém, uma sombra pairava sobre a arena. Do fundo da multidão, uma figura familiar surgiu. Era o pai de Melissa, evidente nas feições tensas e nos olhos repletos de preocupação. Ele havia chegado mais cedo do que o esperado, e seu olhar penetrante era uma onda de tempestade no meio daquela calmaria frágil. Ele sabia sobre as lutas dela, mas proteger a filha era algo que ele sempre priorizara. «Melissa, você não precisa fazer isso!» gritou ele, ultrapassando a barreira entre o público e a arena. A visão do pai, além do medo, fez seu coração disparar. A tensão se multiplicou. Melissa entreolhou Tornado e, em um instante, vislumbrou o dilema diante dela. A aprovação de seu pai ou a coragem de seguir seu instinto. A multidão, que estava inicialmente totalmente com ela, agora parecia dividida. Qualquer passo em frente não era apenas um teste para Tornado, mas uma luta pela autonomia de Melissa. Ela respirou fundo novamente. Sabia que agora precisava tomar uma decisão, uma escolha que reverberaria em sua vida. O olhar de Zene a encorajava, enquanto o de Tiago expressava uma dor mista de apoio e temor. Ela não tinha certeza do que era certo, mas entendia que não poderia recuar. «Tornado, eu preciso de você agora», disse em voz baixa, como um sussurro entre amigos. Com a figura do pai como um lembrete constante, Melissa se preparou para avançar, sabendo que este passo poderia levar a consequências que ela nunca imaginou. O que poderia acontecer se ela realmente se entregasse a essa experiência? O que mais a aguardava no caminho da descoberta? A multidão continha a respiração, o mundo se detinha enquanto ela se movia. Uma nova revelação estava prestes a desenrolar. Mas o que seria? Melissa olhou firme para Tornado. O cavalo parecia respirar junto dela, ambos carregando um peso invisível, mas conhecido. A ligação que se formava era quase palpável, como uma corda tensa prestes a se romper ou se fortalecer. O coração dela pulsava no ritmo da expectativa. Não era apenas a multidão que esperava algo dela. Era ela mesma. A voz do pai ecoava em sua mente, mas mais forte que isso, ela sentia a coragem brotando lá do fundo. «Seja você mesma», ela se lembrou de Zene dizendo. «Lembre-se de quem você é». Essa era a sua chance. Não deixou que o medo dominasse. Em um gesto resoluto, ela estendeu a mão novamente, fazendo questão de tocar o pelo imponente de Tornado. «Vamos juntos, meu amigo», disse com um brilho nos olhos. «Eu não sou apenas uma garota aqui tentando te domar. Sou sua parceira». A multidão estava em silêncio, absorvendo a cena. Era como se cada um estivesse segurando a respiração, esperando pelo próximo movimento. Tornado parecia sentir a mudança de energia. Ele se acomodou, relaxando os músculos tensionados, e essa ação foi um sinal. Um sinal de que a comunicação entre eles havia se estabelecido. «Isso mesmo, você é forte». As palavras escaparam dos lábios de Melissa como um mantra. As lágrimas ameaçavam escorregar por sua bochecha. Em sua mente, a imagem dela e de Tornado juntos era cada vez mais clara. Não eram adversários, mas aliados.
Então, para surpresa de todos, Tornado começou a dar passos, como se quisesse se aproximar ainda mais de Melissa. Era um movimento sutil, mas poderoso. As vozes na multidão começaram a despertar. Olha isso! Ela está conseguindo! O encorajamento estava ali, mas a voz mais clara era a de Melissa, ecoando em seu coração. Além da arena, o rosto de seu pai era uma mistura de orgulho e confusão. Ele sempre viu a filha como uma menina vulnerável, e agora ela estava explorando uma força que ele nunca soube que existia. Como poderia ele ter subestimado tanto aquela garota? O amor e a preocupação se entrelaçavam na mente dele. Tornado, confie em mim, sussurrou Melissa, segurando o olhar do cavalo. Tornado respondeu, mudando seu peso de uma perna para outra, como se estivesse pronto para seguir em frente também. Melissa deu um passo adiante e outro, permitindo que a conexão se intensificasse. Era um espaço seguro, uma bolha que só pertencia a eles. Subitamente, Tornado deu um passo mais largo, como se estivesse convidando-a a montar. Melissa hesitou por um momento. Seria este o seu lugar? Seu coração acelerou, não de medo, mas de uma animação que a consumia. O desejo de vencer todos os seus demônios parecia tão próximo. Eu posso fazer isso, pensou. Ela se levantou sobre uma pequena caixa que estava ali, uma forma improvisada de facilitar o embarque. Vamos lá, Tornado, você e eu, juntos. Em um movimento firme e decidido, ela pulou na garupa do cavalo. A multidão explodiu em aplausos e gritos, e a adrenalina a invadiu como um furacão, mas ao mesmo tempo sentiu a responsabilidade pesando em seus ombros. Tornado relinchou suavemente, e o que se seguiu foi um momento de pura cumplicidade. Agora é a hora, pensou. Com um empurrão na lateral do corpo, ela sentiu Tornado se mover. Ele começou a andar mais rápido, aceitando seu papel de parceiro na jornada. Melissa estava ali, com o vento batendo em seu rosto e um sorriso largo no coração. No entanto, no fundo da sua mente, uma dúvida persiste. E se não estivesse pronta para isso? E se seu pai não a apoiasse, mesmo após aquele momento? A cada segundo que se passava, novas emoções bombardeavam sua mente. Seria esse um momento de acabamento ou o começo de uma nova luta? A multidão estava em êxtase, mas dentro dela, a batalha estava só começando. O desafio não era apenas montar um cavalo, mas tudo o que viria com isso. E enquanto eles galopavam pela arena, a luz do sol se punha, e novas possibilidades começavam a se desdobrar no horizonte. O que mais Melissa teria que enfrentar para conquistar não só o respeito da multidão, mas também o amor de seu pai? Ela se preparava para descobrir, pois o que viria a seguir poderia ser ainda mais transformador do que aquele primeiro passo. E a pergunta pulsava em sua mente. Ela realmente estava pronta para nesse caminho. Com um impulso poderoso, Tornado levou Melissa pela arena. O som das patas batendo no chão ecoava, e cada movimento era como uma sinfonia orquestrada de força e beleza. A multidão havia perdido a voz, agora em um estado de admiração silenciosa. O vento fazia com que seu cabelo dançasse, e a sensação de liberdade a envolvia como um abraço caloroso. A alegria da conquista a embriagava, mas mesmo assim, uma sombra de insegurança persistia. O olhar do pai estava fixo nela, uma mistura de espanto e orgulho. Era como se ele estivesse descobrindo uma nova face de sua filha, uma que desafiava as suas expectativas. Mas em meio a tudo isso, ele parecia distante. Isso a fazia sentir-se um pouco sozinha. Eu tenho que convencê-lo, pensou, enquanto o Tornado balançava a cabeça, trotando ritmicamente. Eu preciso que ele veja que eu sou forte. O cavalo parecia perceber a inquietação dela. De repente, ele acelerou. Melissa, inicialmente tomada pela surpresa, rapidamente se ajustou, segurando firme nas rédeas.
O coração dela disparou novamente, mas agora era uma mistura de excitação e medo. As pessoas na arquibancada começaram a gritar, um misto de preocupação e encorajamento. "Calma, Tornado! Calma!" ela clamou, sentindo o poder do animal sob ela. O cavalo, embora forte e rápido, olhava para ela como se estivesse esperando por uma direção. Era um desafio, e Melissa estava sendo chamada para liderar. Ela não podia se deixar levar pelo pânico. O que seu pai sempre lhe falara sobre resiliência ecoava em sua mente como um novo mantra. "Pense, Melissa, o que você faria se não tivesse medo?" Essa pergunta a fez inspirar profundamente, e num ato de bravura, ela se inclinou para a frente e sussurrou no ouvido de Tornado. "Vamos juntos, com calma." Com isso, Tornado começou a desacelerar, até que finalmente parou. A multidão explodiu em aplausos, e um sentimento de realização inundou o coração de Melissa. Mas a batalha interna não havia terminado. Agora, ensaiando um sorriso, ela se virou lentamente, olhando para seu pai. Ele estava em pé, os olhos brilhando com algo mais do que apenas espanto. Havia felicidade ali, mas também um traço de preocupação que não a deixava em paz. Decidida a transformar aquela conexão em algo positivo, ela sorriu, levantando a mão e acenando para ele. "Eu consegui, pai." A resposta não era imediata. Ele continuava em silêncio, absorvendo tudo. Aquela pausa a deixou inquieta. O que ele pensava, na verdade? A multidão começava a vibrar novamente, mas Melissa sentiu que o momento mais importante ainda não havia chegado. A instabilidade dentro dela crescia, justaposta ao orgulhoso reconhecimento da multidão. Quando seu pai finalmente fez um movimento, foi em direção à arena. As pernas de Melissa tremeram de ansiedade enquanto esperava pela reação dele. Ele cruzou a linha e chegou perto. A expressão em seu rosto era de confusão misturada com apreensão. "O que você está fazendo, Melissa?" ele perguntou, sua voz carregada de emoção. "Não é seguro. Não precisa se expor assim." Ela estava prestes a responder, mas algo a impediu. Os murmúrios de apoio do público reverberavam ao seu redor, mas no fundo, o que mais desejava era o reconhecimento do pai. Olhando nos olhos dele, Melissa percebeu que esse era o verdadeiro desafio. Não era apenas sobre mostrar ao mundo suas habilidades, mas sim sobre mostrar a si mesma e a seu pai que ela havia mudado. "Eu sou forte, pai, e não tenho medo de mostrar isso." Sua voz era firme, repleta de emoção, mas no fundo sentia um frio na barriga. E se ele não concordasse, o que fazer depois disso? A insegurança tornava-se palpável ao seu redor. Enquanto os aplausos continuavam, uma nova pergunta surgia na sua mente. Até onde ela iria para obter o respeito dele? E com o peso dessa dúvida, a atmosfera estava prestes a mudar novamente. Ela precisava fazer uma escolha, e aquela escolha poderia reescrever a história dos dois. Então ela respirou fundo e disse: "É hora de me escutar também." O que ela diria em seguida poderia definir toda a sua relação com o pai, e a tensão estava no ar. O que ele responderia? Ela olhou para o pai, os olhos arregalados de emoção e expectativa. O tempo parecia ter parado. Tudo ao redor se transformou em um borrão indistinto. A multidão, em suas vozes e aplausos, se tornaram ecos distantes. O que importava naquele momento era aquele homem à sua frente, com quem suas esperanças e fraquezas estavam conectadas. "Pare de se preocupar comigo, pai. Eu venho enfrentando o medo todos os dias. Preciso que você acredite em mim." As palavras saíram como uma explosão. Melissa nunca havia falado assim com tanta intensidade e clareza. Era como se libertasse um peso que carregava ele há muito tempo. Ele hesitou, o que a deixou presa entre a ansiedade e a esperança. Seu olhar se transformou, agora refletindo um misto de confusão e admiração. "Mas, Melissa, é perigoso. Você não sabe o que pode acontecer." A sua voz tremia, e ela pôde sentir o amor que ele tinha por ela em cada frase. Mas isso só alimentava a sua determinação.
Eu entendo, pai. Mas viver com medo não é uma vida. Eu quero mostrar que posso, que sou forte o suficiente para isso. A multidão, percebendo a tensão entre os dois, começou a murmurar novamente. Algumas pessoas transmitiam apoio a Melissa, enquanto outras olhavam para o pai, buscando uma justificativa para sua hesitação. Ruminando em sua mente, a pergunta surgiu: até quando ela teria que lutar por sua liberdade? Num impulso, ela se virou para Tornado, que aguardava pacientemente, como se também estivesse ansioso por um sinal. Vamos mostrar a ele o que conseguimos juntos, amigo. Aproximando-se do cavalo, Melissa sentiu uma conexão inegável. Era mais do que habilidade. Era sobre confiança, afeto e um desejo ardente de se provar. Parece que você encontrou seu lugar, não é? Ela sussurrou para Tornado, acariciando sua crina. O cavalo balançou a cabeça, como se entendesse a seriedade do momento e estivesse pronto para apoiar sua escolha. O pai respirou fundo, o que parecia uma tentativa de conter a corrente interna de várias emoções. Ele olhou nos olhos da filha, buscando algo que talvez estivesse escondido detrás daquela bravura que ela demonstrava. O que ele viu pareceu desarmá-lo um pouco. Se você quer mesmo fazer isso, Melissa sentiu o coração acelerar. Sim, eu quero. Sou eu, pai, e eu posso fazer isso. Sua voz foi elevada, fortalecida por uma determinação férrea. Ela era mais do que um desejo, era realidade, e ela estava prestes a abraçar isso completamente. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse pesando as palavras que iria dizer. A multidão em volta parecia ansiosa, alguns segurando a respiração, esperando pela resposta do homem que sempre foi seu modelo. Então mostre-me, Melissa. Mas, por favor, seja cuidadosa. Ao ouvir aquelas palavras, uma onda de alívio e emoção desabou sobre ela. Era um sinal, uma porta se abrindo para o relacionamento que tanto desejava. Ela sorriu, o peso que carregava aliviando-se instantaneamente. Prometo que serei. Vamos, Tornado! Com isso, elas começaram a girar na arena, tornando-se uma única unidade de força e coragem. As palmas da multidão se tornaram um rugido sobrenatural, e cada aplauso era uma batida emotiva que ressoava em sua alma. Mas, enquanto ela se perdera em meio àquela explosão de euforia, um pensamento inquietante cruzou sua mente. E se algo desse errado? E se a liberdade que ela tanto buscava se transformasse em desespero? E foi nesse turbilhão que Melissa sentiu a vibração de uma nova dificuldade à espreita. Uma sombra pairava à distância, e seu corpo, ansioso e ávido por reconhecimento, sentiu o presságio de que a jornada não havia terminado. O que mais ela teria que enfrentar para finalmente conquistar o respeito do pai? O sol começava a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Melissa girava na arena montando Tornado. Era um momento único, ao mesmo tempo de desafio e libertação. A torcida da multidão ecoava em seus ouvidos, mas, mais importante, o orgulho e a aprovação finalmente reconhecidos no olhar de seu pai a impulsionavam a ir além. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ela sabia que ainda não havia chegado ao fim de sua jornada. A conexão profunda que havia estabelecido com o Tornado trazia um feito monumental, mas um último teste ainda se fazia necessário. E aquela prova não seria dada pelo cavalo, mas por sua própria capacidade de enfrentar os fantasmas do passado. Calmamente, ela se voltou para o pai, que permanecia na borda da arena, a expressão intensamente concentrada. Você viu como conseguimos juntos, pai? Olhe para Tornado. Ele confia em mim, e eu confio nele. Seu coração pulava forte ao observar a reação dele. Roberto parecia hesitar, refletindo suas próprias lutas internas. Ela sabia que ele também precisava compreender que sua transformação era real e genuína. Um silêncio pairou na arena enquanto todos aguardavam o próximo movimento de Melissa. Em um ato impetuoso, ela fez um gesto para que o pai se aproximasse.
Vem aqui, pai. Você precisa ver isso de perto. Precisamos isso juntos. Os olhos do pai brilharam com um fogo interno, lutando entre o temor de perder a filha e o orgulho de ver a força que ela havia se tornado. Após um momento prolongado, Roberto passou a barreira e entrou na arena, seus passos hesitantes refletindo a luta entre proteção e liberação. Melissa! Começou ele, sua voz um pouco trêmula. Eu sempre quis protegê-la. A vida no campo é dura e eu temia que você fosse se machucar. Mas isso é algo que eu nunca imaginei que você conseguiria. As palavras vieram como um bálsamo. Ela se sentia reconhecida, acolhida, como se estivesse finalmente se libertando daquela prisão que seu pai havia criado ao seu redor. Mas eu posso ser forte, pai. Veja como eu e Tornado somos um só agora. Ao mais perto que ele se aproximava, Tornado começou a se mover, atento à energia crescente. Melissa percebeu que não apenas o cavalo tinha que confiar nela. Seu pai também precisava dar o próximo passo. Ela conduziu Tornado gentilmente até Roberto, pisando firme, seu olhar fixo, aguardando a resposta dele. Eu estou aqui, querida, para te apoiar. Mas você precisa me ajudar a entender, disse Roberto, seu tom agora mais suave, repleto de vulnerabilidade. Com uma exaltação em sua voz, Melissa explicou. Apenas acredite em mim, assim como eu acreditei em Tornado. Este é nosso momento de libertação. Ela olhou para o cavalo e então para seu pai, um elo invisível de entendimento passando entre eles. Tornado, percebendo a necessidade de aceitação naquele instante, deu um passo firme em direção a Roberto. A multidão continha a respiração, observando cada movimento. Seria este o clímax esperado? Roberto hesitou ao ver o garanhão imponente à sua frente, mas notou algo. O olhar de Tornado, agora relaxado e receptivo, refletia também a luta interior que ele enfrentava. Então, cuidadosamente, ele estendeu a mão, tocando a crina do cavalo. Era o primeiro passo de um novo vínculo sendo formado. Eu compreendo sua força agora, Roberto admitiu, seus olhos umedecendo. Peço desculpas se não a encorajei o suficiente. Eu realmente não sabia, nunca fui capaz de ver sua luz. Um renovado sentimento de felicidade inundou Melissa. Naquele momento em que seu pai aceitava o que ela era, um novo futuro se desenhava diante dela e Tornado. A dor do passado estava se dissipando, as barreiras sendo quebradas. Melissa olhou para o céu, sentindo-se como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. Vamos todos juntos, Tornado pai e eu, vamos ser uma equipe, gritou ela, deslizando do cavalo e puxando seu pai com um sorriso. Tornado, como que entendendo a euforia e união, relinchou alto e ressoante. A multidão explodiu em aplausos, e aquele sentimento de realização tomaram conta. Era o ápice da jornada de Melissa. O teste final não era apenas sobre domar um cavalo indomável, mas sobre se libertar de suas próprias correntes emocionais. Olhou para frente, com novos desafios à vista, outras adversidades a serem enfrentadas, mas agora com a certeza de que tinha apoio. Ali estava seu pai ao lado, sua jornada alinhada com a de Tornado, liberdade, coragem e, acima de tudo, amor. E com tudo que experimentaram até ali, ela sabia que juntos não havia nada que não pudessem enfrentar. E essa é a conclusão dessa história emocionante. Mas não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para continuar acompanhando essas histórias que tocam o coração. Deixe um like agora para mostrar seu apoio e ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. E nos comentários queremos muito saber o que você achou do final. Quais as suas reações e teorias? E mais importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Essa é a sua chance de fazer a diferença.